Vamos agora falar da regra de 3 composta. Bom, vimos a regra de 3 simples. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Organiza na coluna. Segunda coisa, analisa se é DP ou se é IP. Show? Beleza. E essa ideia a gente vai manter na regra de 3 composta, tá ok? Só que aqui vai aparecer agora mais colunas. Só que a ideia é exatamente a mesma da regra de 3 simples. Vem comigo. Na regra de 3 composta, relacionamos mais de 2 grandezas. Relacionamos mais de 2 grandezas. A regra de 3 simples são apenas 2 grandezas. Agora eu vou ter mais de 2. Essa associação deve ser feita de 2 em 2, mas é obrigatório a participação da coluna que tem a incógnita que queremos encontrar. Felipe, não entendi o que está aí. Calma. Deixa eu ficar grande aqui. A ideia é o seguinte. Agora, eu não vou ter mais 2 colunas. Eu vou ter 3 ou mais. Normalmente, em prova, cai em 3 colunas, tá bom? Então, eu tenho 3 colunas. Como é que você vai... Deixa eu fazer com essa mão aqui que fica melhor. Como é que você vai fazer para analisar diretamente e inversamente quando você tem 3 colunas? Você vai fazer o seguinte. Uma dessas colunas vai estar a letra que eu quero calcular. Que a gente normalmente coloca o X, né? Uma dessas colunas vai estar o X. Vamos supor que essa aqui seja a coluna do X, tá bom? O que você vai fazer? Essa coluna, ela sempre tem que participar da análise, se é direto ou inversamente. Então, o que eu vou fazer? Vou comparar ela com essa aqui e depois eu comparo ela com essa aqui. Nunca vou comparar colunas que não tenham o X. A coluna do X é obrigatório aparecer. Se eu tiver, por exemplo, 5 colunas, é muito raro aparecer, tá? Mas se eu tiver 5 colunas e essa aqui for a coluna do X, o que eu vou fazer? Vou comparar ela com essa, ela com essa, ela com essa, ela com essa. Ela, a coluna do X, sempre vai participar. É ela com mais alguma, ela com mais alguma. A partir do momento que eu comparo, por exemplo, a do X com essa aqui, eu ignoro as outras. É como se elas não existissem, tá bom? Na hora que eu comparo essa com essa aqui, eu ignoro as outras. Então, eu sempre vou fazer a análise de 2 em 2, que foi exatamente o que eu coloquei aqui, ó. De 2 em 2. Mas a que tá o X tem que participar, tá bom? Após a análise, continuamos o mecanismo de multiplicar cruzado se for DP. Então, já falamos isso. DP multiplica cruzado e IP multiplica reto. Esse mecanismo a gente continua, tá bom? Beleza. Vamos lá. Exemplo. Uma máquina que funciona 4 horas por dia, então eu vou chegar aqui, horas. 4. Produz durante 6 dias, então dias, 6. Produz 2.000 unidades, então a produção, 2.000. Quantas horas X deverá funcionar por dia para produzir 20.000 unidades em 30 dias? Agora presta atenção. Cuida dos seus sentimentos, porque chega nesse momento, tenho certeza que muitos estão assim, ai, aí já ficou difícil. Ah, isso. Se você fala que fica difícil, se você deixa esse pensamento tomar conta, aí você acaba tornando a questão difícil mesmo, tá bom? Então, beleza. Organizou na coluna? Organizou. Agora você faz o seguinte. Aonde está a coluna do X? Tá aqui. Eu gosto de marcar ela, tá? Eu marco, que é para você saber a coluna que você está trabalhando. O que você vai fazer agora? Vai comparar ela com todas as outras. Então, ó, vai comparar ela com essa e depois você vai comparar ela com essa aqui.
A coluna do x você compara com todo mundo, tá bom? Beleza. Agora, olha bem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 termos aqui. Eu tenho que criar uma equação. Eu vou ter que ganhar espaço aqui. Eu tenho que criar uma equação que, como eu tenho... Cadê a caneta? Tá. Como eu tenho 6 termos, eu tenho que criar uma equação, vou criar aqui em cima. Eu tenho que criar uma equação onde eu tenha 3 de um lado, 3 do outro. Lá na regra de 3 simples, quer ver? Ó? Na regra de 3 simples, eu tinha 4 valores. É porque essa aqui eu fiz direto, né? Mas esse 240, ele surgiu porque era o quê? 3 vezes 80. Então, repara, como eu tinha 4 valores, ficou 2 termos de um lado, 2 termos do outro. A equação tem que ser equilibrada. Se eu tenho 4 valores, 2 para um lado, 2 para o outro. Se eu tenho 6 valores, 3 para um lado, 3 para o outro. Tá ok? Então, aqui, eu tenho que colocar 3 para um lado, 3 para o outro. Agora, vamos lá. Horas e dias. Lembra que eu disse para você lá na partezinha teórica de regra de 3 simples? Ó, horas e dias cai muito. Tá aqui, ó. Deixa eu voltar rapidinho. Tá aqui, ó. Olha o que eu te disse aqui. Horas e dias cai muito e vai ser sempre inversamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais horas eu trabalho, menos dias eu demoro para executar aquele serviço, tá bom? Então, horas e dias é inversamente proporcional. E o que nós combinamos que vai acontecer quando for inversamente proporcional? A gente vai multiplicar reto. Se a gente vai multiplicar reto, o 30 vai multiplicar o x, não é isso? Então, vou botar aqui, ó, 30 multiplica o x. E do outro lado, o 4 vai multiplicar o 6. Repara bem, esse valor, esse e esse já estão na equação. Quem está faltando entrar na equação? O 2.000 e o 20.000. É quem está faltando entrar na equação. E o que eu vou fazer agora? Eu tenho que ver se o 2.000 vem para cá e o 20.000 para cá, ou ao contrário, o 20.000 para cá e o 2.000 para cá. Eu tenho que ver aonde eu vou colocar o 20.000 e o 2.000. Eu preciso saber isso. Então, o que eu faço agora? Deixa eu apagar aqui. O que eu faço agora? Ó, deixa eu apagar esses círculos que eu fiz, que é para que a gente não confunda. Beleza. Agora eu vou comparar horas e produção. Tá bom? Horas e produção. Bom, peraí. Horas e produção. Tempo e produção. Quanto mais tempo eu tenho, mais eu vou produzir. Lembra do exemplo que eu dei da aula? Se eu tenho 1 hora para dar aula, eu vou falar de um conteúdo. Se me derem 3 horas para dar aula, eu vou falar de mais coisas. Porque se eu tenho mais tempo, eu consigo produzir mais. Não é isso? Então, quanto mais tempo eu tenho, mais eu vou produzir. Beleza? Então, aumenta horas, aumenta a produção. Tem o mesmo sentido. Então, é diretamente proporcional. E o que nós combinamos? Que diretamente proporcional, a gente multiplica como? Cruzado. Cuidado. Se você for cruzar aqui, você errou. É cruzar ou reto, dependendo da situação, sempre com a coluna do x. Então, aqui, ó, deixa eu apagar. Você vai cruzar com a coluna do x. O 2.000, ele vai multiplicar o x. O x está em que lado da equação? O primeiro membro ou o segundo membro? Ele está no primeiro membro. Então, o 2.000 vai para onde o x está. Então, o 2.000 vem para cá. O 20.000, ele vai multiplicar o 4. Opa! O 20.000, ele vai multiplicar o 4. Então, o 20.000
vem para onde o 4 está. Repara que o 4 e o x, eu não vou colocar eles de novo na equação. Eles já estão na equação. Eu só preciso saber quem o 2.000 vai multiplicar e quem o 20.000 vai multiplicar. Repara que eu tenho 6 termos, como eu tinha falado anteriormente, e lá na minha equação, eu agora também tenho 6 termos. Tá ok? Pessoal, uma equação, ela é um igual no meio e 2 membros. Eu sempre posso dividir um membro que está de um lado com outro membro que está do outro lado. O que você observa nessa equação? O primeiro membro, ele tem 4 zeros. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Do outro lado, também tem 4 zeros. 1, 2, 3, 4. O que sobrou? 2 vezes 3, que é quanto? 6. Então, ficou 6x. É igual... O que sobrou do outro lado? 6 vezes 4 vezes 2. Quem está sorrindo para a gente? Eu tenho 6 de um lado, 6 do outro. Esse 6 daqui não ia passar para lá dividindo? Então eu posso dividir logo. 6 dividido por 6 vai dar quanto? 1. Então, eles se cancelam. Então ficou x é igual 4 vezes 2, que é 8. Por isso o gabarito é a letra D de Deus. Tá bom? Ó, quando é a primeira questão, o que a minha experiência me mostra? A primeira questão, o pessoal fala assim, ah, Felipe, caramba, é muito difícil isso, que não sei o quê, que enrolação. Pessoal, eu juro que não é. Eu vou fazer o seguinte, antes de ir para o chat para interagir com vocês e tirar dúvidas, eu vou fazer mais uma e eu peço que você preste muita atenção, que você vai ver que se de repente você teve uma dificuldade, agora já vai ficar muito melhor. Muitas das vezes é apenas aquele primeiro contato com a regra. Mas repara, é exatamente o que nós fizemos na regra de 3 simples. É exatamente, tá bom? Então, diretamente, multiplica cruzado. Inversamente, multiplica reto. E você vai encaixando lá em cima na equação, tá bom? Deixa eu ir para outra. Olha aqui. Olha essa. Sabe-se que uma máquina copiadora imprime 80 cópias. Então, cópias. 80. Aí ele disse uma máquina. Então, máquina, uma máquina. Tira 80 cópias em 1 minuto e 15 segundos. 1 minuto, 60. Com mais 15 dá 70, né? 75. Então, 60 segundos. Com mais 15, 75. Então, 75 segundos. O tempo necessário que 7 máquinas, então 7 máquinas, de mesma capacidade que a primeira, possam imprimir 3.360 cópias é de quanto tempo? Tá ok? Beleza, vamos lá. Qual é a coluna do X? Vamos lá, qual é a dinâmica? Qual é a coluna do X? É aqui, os segundos. Beleza. O que eu faço agora? Comparo a coluna do X com todas as restantes. Então, o do X vai comparar com máquinas e depois a coluna do X vai comparar com cópias. Beleza, Felipe, estou entendendo. Isso aí. Vamos. Por aonde eu começo? Por aonde você quiser, tanto faz. Vou começar por segundos e máquinas. E cadê o vermelho? Depois eu troco para azul. Segundos e máquinas. Bom, segundos e máquinas. Pensa. O que você acha? Que máquina e tempo vai ser diretamente ou vai ser inversamente proporcional? Repara. Máquina e tempo. Quanto mais máquinas eu tenho executando o serviço, o que acontece com o tempo do serviço? Diminui. Mais máquinas trabalhando faz o serviço mais rápido. E o que significa fazer o serviço mais rápido? Fazer o serviço em menos tempo. Repara, se eu coloco 2 máquinas trabalhando, vamos supor que elas demoram 30 minutos. Se eu colocar 5 máquinas trabalhando,
elas vão demorar menos tempo, porque são mais máquinas, estão produzindo mais. Então, o tempo do trabalho diminui. Reparou? Então, quanto mais máquinas eu tenho, menos tempo ela demora. Então, é inversamente proporcional. E o que nós combinamos que devemos fazer quando é inversamente proporcional? Multiplicar reto. Então, ó, eu vou multiplicar reto. Eu vou multiplicar na horizontal. Logo, o 7 vai multiplicar o x e o 1 vai multiplicar o 75. Beleza? O que está faltando agora? Está faltando cópias, 80 e 3.360. Vou mudar para o azul. Cópias e tempo. E aí? Quanto mais cópias eu preciso tirar, mais tempo eu vou levar. Ou então, penso ao contrário. Quanto mais tempo a máquina fica ligada, mais cópias ela tira. Então, se eu aumento o tempo, eu aumento a produção. Então, aumentando um, o outro aumenta. É diretamente proporcional. E nós combinamos que diretamente proporcional faz o quê? Multiplica cruzado. O 80 vai multiplicar o x. Então, o 80 vem para onde o x está. O 3.360 vai para onde o 75 está. Então, 3.360. Agora, a gente resolve essa equação. Deixa eu pegar aqui a caneta aqui, ó. O 0. Deixa eu pegar a vermelha que fica melhor, né? Um 0 de um lado, um 0 do outro. Aqui sobrou 8 vezes 7. 8 vezes 7 dá 56. Então, ficou 56x é igual a 75, porque 1 vezes 75 é 75, vezes 336. Pessoal, sempre que na hora da prova você vê números um pouquinho grandes iguais a esse, tenta ver se você não consegue simplificar. Porque é claro que você poderia pegar o 336, multiplicar pelo 75 e depois dividir por 56. Pode, mas o meu objetivo não é só te mostrar como é que você faz, é te mostrar como é que você faz num tempo, no menor tempo possível, porque você tem outras disciplinas para se fazer na hora do concurso, tá bom? Então aqui, ó, 56. Aqui tem 336. Repara, se eu pegar o 56, olha como a tabuada ela é sempre importante. Olha só. Aqui eu tenho 33, tá vendo? São coisas, atalhos que você vai pegando que faz com que você ganhe tempo na hora da prova. E ele começa com 5. Eu sei que 6 vezes 5 é 30. E aqui eu tenho 33. Então, vamos ver se dá para multiplicar por 6, porque eu sei que 5 vezes 6 é 30. Então, se eu multiplicar por 6, olha o que vai acontecer. 36 vai 3. 6 vezes 5, 30. Com 3 que foi 33. Então, eu consigo pegar o 336 e dividir por 56. Isso aqui dá 6. Repara que é engraçado como todo mundo que fala assim para mim, Felipe, eu tenho dificuldade em matemática. Eu falo assim, você sabe toda a tabuada de cor? Aí o cara fala assim, não. Então, muitas das vezes, a dificuldade que a pessoa tem da matemática está lá na base, às vezes uma tabuada. Porque quando você sabe a tabuada, já é uma coisa a menos para você se preocupar, entendeu? Às vezes uma questão ela se torna difícil para uma pessoa porque ela tem que falar, caramba, eu tenho que analisar se é diretamente proporcional. Eu tenho que depois saber se eu vou multiplicar reto ou inverso. Caramba, depois eu tenho que simplificar. Quando você já sabe a tabuada, pelo menos essa parte das contas, você já elimina, já não é uma dificuldade para você. Se você não sabe a tabuada, se você tem dificuldade nessas coisas, se torna um detalhe a mais. Então a questão se torna mais difícil ainda para você, entendeu? Então aqui ficou, o x é igual a 75 vezes 6. E 75 vezes 6 vai dar 450.
450 o quê, Felipe? Segundos. Tá bom? 450 segundos. Ah, mas as alternativas estão em quê? Em minutos. Bom, para passar de segundo para minuto, eu tenho que dividir por 60, não é isso? Então, se você pega o 450 segundos e divide por 60, para você passar para minuto, repara, isso aqui vai dar 7, porque 7 vezes 60 é 420, e sobra 30. Então, isso significa que são 30 minutos e, aliás, 7 minutos e 30 segundos. Gabarito é letra C. Provinha real. 7 minutos. Cada minuto não são 60 segundos? Então, quando a gente faz 7 vezes 60, dá 420. Com mais esse 30 aqui, vai dar os 450 que nós achamos. Beleza? Então, gabarito é a letra C. Então, vamos organizar isso aqui. O que a gente faz? Deixa eu ficar grande aqui. O que a gente faz? Separe em colunas. Beleza, separei. Aonde está o X? Marca onde está o X. Agora eu vou comparar o X com a primeira, o X com a segunda, se tiver o X com a terceira e assim por diante. Diretamente, multiplico o cruzado. Inversamente, multiplico o quê? Reto. Montei a minha equação, aí eu vou para as continhas. Sempre posso pegar um que está de um lado e dividir por um que está do outro lado. Se for igual, eu já cancelo, tá bom? Mas se não for, eu pego um de um lado, divido por um do outro lado, que é para facilitar as contas. Felipe, para mim ficar simplificando assim é difícil, que não sei o que, então tá. Você multiplica todo mundo aqui, multiplica todo mundo aqui e depois você divide. Lembrando que quem está junto do X sempre vai passar para o outro lado dividindo. Então, quem está junto do X vai vir para a parte de baixo. Você teria que fazer 75 vezes 336 e depois dividir por 56. Você ia acabar perdendo um tempinho com conta, mas você ia chegar também nesse 450 aqui, tá bom?